tudo bem com vocês? E hoje, dia 12 de outubro de 2024. Gente, vocês já sabem qual vai ser o tema de hoje. Sim, nós vamos falar sobre o Chaves. E você, quando era criança, vocês assistiam o Chaves também? Hoje resolvemos fazer um vídeo muito especial, porque aqui nós somos fãs do Chaves de carteirinha. Inclusive, nós temos uma coleçãozinha, temos várias coisas, vários personagens do Chaves. Então, nada melhor do que aproveitar o dia de hoje, né, para fazer um vídeo falando sobre o Chaves. Então, nós vamos mostrar para vocês a nossa coleção. Dia melhor que esse, né, gente? Dia das Crianças, para falar de um personagem que é atemporal, que crianças assistem, adultos também podem assistir, todo mundo vai rir, vai se divertir. O melhor dia é hoje, gente, o Dia das Crianças. Então, eu espero que todas as crianças, as pequenas e as grandes, tenham um dia maravilhoso. E fica aí com a gente que você vai conhecer a nossa coleção. Gente, o SBT estava passando há 36 anos o programa do Chaves, o seriado, e em 2020 ele encerrou. E ficamos aí esses 4 anos órfãos desse programa, né, gente? Mas que bom que voltou, não é mesmo? Não sei como é que vai ser a grade, porque eu ouvi falar que não é em todos os lugares que vai passar Chapolin. Não estou por dentro, mas aí vamos procurar saber, né, gente? Pra gente acompanhar os dois. Eu gostava de ver o Chaves e o Chapolin, gostava dos dois. Meu esposo, ele também gosta muito do Chaves, entendeu? Ele assistia mais do que eu. Eu assisti, mas não assisti tanto como ele. Inclusive, gente, nós fizemos uma festa para ele. Como vocês sabem, aqui a gente sempre fala, né? Festa de adulto também tem que ter tema. E por que não fazer com uma coisa que entreteve a gente tanto tempo na infância, né? E outro dia a gente estava vendo uns trechinhos de algum antigo e a gente ainda conseguia rir, porque é uma coisa inocente, né, gente? E se você for parar para pensar, também tem muitas lições que ele passa e é um humor inocente, né? Um humor que não precisa de palavrão, de falar besteira, essas coisas assim, e você já se diverte. Então, gente, eu fiquei muito feliz. Vamos torcer aí para que dê certo e continue passando, porque a gente bem sabe, né, que hoje em dia as pessoas não ligam tanto mais para os programas daquela época. Tem muita gente que já não gosta, né? Mas eu gostava bastante e hoje pode ter certeza que eu vou ser lá, ó, a espectadora que vou estar lá acompanhando direitinho. Se vocês notaram o meu cenário, olha só que gracinha, gente, esse barrilzinho aqui. Ó, esse barril aqui não tem nada a ver com Chaves, gente. Mas quando eu vi na loja, eu falei, caramba, muito legal. O que eu vou fazer? Vou comprar para poder botar na nossa coleção do Chaves. Aqui é assim, a gente inicia várias coleções, enquanto a gente vai encontrando coisinhas do tema, a gente vai comprando, vai armazenando e vai usando também, né, gente? Não pode comprar um monte de coisa e deixar entulhada. A gente tem que usar em vários momentos e eu comprei isso aqui para fazer a mesa posta, né? E isso aqui foi de biscuit que eu usei para fazer um porta-guardanapo da nossa mesa posta. Isso aqui, ó, foi o painelzinho da festa dele, né? Que ficou bem legal. Inclusive, se vocês tiverem interesse, nós podemos fazer um vídeo mostrando para vocês como foi essa festinha. Gente, foi um barato. Teve caracterização e tudo, inclusive um sanduíche de presunto. Então, se você quiser, deixa aí. De acordo com o que vocês falarem, a gente bota lá esse videozinho para vocês verem como é que ficou, tá bom? Então, vamos começar a mostrar os nossos personagens queridos. Todo mundo tem um favorito, né, gente? Todo mundo gosta do Chaves, mas os outros também, a atuação, né, é um complemento, não tem como. Se tivesse só o Chaves não teria tanta graça, né? E eles tudo juntos se complementam, e isso daí é um barato. Bom, para começar então, vamos fazer o seguinte. Eu sei que esse cenário já tá lindo.
E nossa amiguinha aqui também, ó, está aqui. Mas vamos fazer o seguinte, gente. Vou botar aqui, ó, um tapete. Vamos dizer que é o tapete da fama. Isso aí. Não é o tapete vermelho, não, mas eu vou colocar aqui. E vou colocar também uma televisão. Isso mesmo. Vou botar aqui que eu vou apresentar para vocês os nossos personagens aqui. E depois eles vão aqui, ó, para televisão. A princípio eu vou deixar o Chaves do Barril, tá? Mas eu vou botar aqui no tapete vermelho quem vai ser o primeiro. Quem vocês acham que vai ser o primeiro que eu vou mostrar pra vocês? Vamos ver, fala aí, ó. 1, 2, 3. Falou? Então pera aí, vamos ver se você acertou. Chaves, como historinha bem gostosa de se ver. Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, como historinha bem gostosa de se ver. Chaves, todos atentos olhando pra TV. Então, gente, se você disse professor Girafales, acertou! Olha só, gente, que graça! Então, professor Girafales está aqui no nosso tapete de perfil para vocês. Olha só que gracinha, gente! Muito bonitinho, né? Então, eu vou deixar ele aqui. Porque senta aí que lá vem a história. Não vou demorar não, gente, mas só vou explicar para vocês. Escolhi o professor Girafales para começar, sabe por quê? Porque ele é um educador, né, gente? E isso é muito importante, né? Conhecimento é muito importante pra gente, pra todo mundo, né? E nós sabemos como anda o ensino hoje em dia. E as crianças têm que aprender, né, gente? Na Bíblia tem um versículo que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. E é muito verdade, né? Porque tem coisas que eu aprendi lá no primário, gente, que eu lembro até hoje os professores explicando. E você, já teve um professor marcante que fez alguma coisa que você nunca esqueceu? A gente sempre tem um professor, né, que a gente ou gosta muito ou desgosta bastante, né? Então, o professor Girafales, o nome dele é Inocêncio Girafales. E ele é interpretado pelo ator Rubem Aguirre. O personagem principal, ele era ranzinza, sabe? Ele era bravo. O original do personagem. Aí depois eles falaram, não, esse professor tá muito bravo. Aí resolveram deixar ele assim mais... nem sei qual a palavra pra poder dizer, mas deixar ele mais agradável, sabe? Porque ele era ranzinza demais. Embora ele continue sendo, né? Mas ele era um bravo mais pra ríspido, aqueles professores ignorantes. Mas aí não ia cair muito no gosto do povo. Então o que eles fizeram? Deram uma abrandada assim no personagem, né? Pra ele poder ficar mais engraçado, pra poder ficar mais legal, né? E que as crianças gostem também, né? E vocês sabem, né? Eles deixaram permanecer o terno, né, gente? Porque para um professor é bem sério, mas naquela época eu não sei se era comum, mas acho que não, né? Mas aí eles deixaram o terno, o colete, né, gente? Que ele tem um coletinho. Aqui, ó, a gravata tá de vermelhinho, não dá pra ver, né? E um bigode também. O bigode também é tradicional, né? E o charuto, né, gente? Que bom que nessa escultura aqui não tem o charuto. Tem o ramalhete de flores, né? Que é o ramalhete de flores que ele entrega para a Dona Florinda, que irá aparecer. Então, ainda bem que não botaram o charuto, né? Que tem só o ramalhete de flores também para entregar para a Dona Florinda. Vocês não acham que aquele ramalhete de flores parece sempre o mesmo? Eu acho que é sempre o mesmo, né? Que é igualzinho todas as flores que ele leva. Então, esse é o professor Girafales. E ele tem um bordão na sala de aula que ele fala tá.
Ele fala isso por quê? Porque quando ele estudava, teve um professor dele que quando a classe e a turma deixava ele irado, ele gritava assim para poder chamar a atenção, né? Para trazer a atenção de volta e para mostrar que estava descontente com a bagunça. Então, ele pegou esse bordão de um professor dele, que ele estudou lá, né? Quando ele era aluno, e ele pegou esse bordão para poder usar quando os alunos tiravam ele do sério, né? E eu vou falar agora, tem no Diário do Chaves, gente, que é um livro legal, que o Chaves fala sobre cada personagem e conta uma historinha também, a história original do Chaves, né? Que fala sobre os pais do Chaves, a mãe, o que aconteceu. Se você nunca ouviu, vou contar pra você quando chegar na vez do Chaves. Então fica aí, gente, fique aí. Então, vários apelidos que o professor Girafales tem, né? Então, vou ler aqui, porque, gente, vou ter que ler, porque eu não consigo decorar isso tudo, não. Mas olha só que eu vi pra vocês. Ele foi chamado de mestre linguiça, maestro linguiça, trem parado, girafa de salto alto, minhoca esticada, trilho em pé, poste de telefone, intestino desenrolado, esse aí pegou pesado, né, gente? Sinal vermelho, porque é o mais alto. Então, gente, ele teve todos esses apelidos, mas eu acho que o preferido era o professor linguiça, né? Esse daí eu acho que é o mais conhecido. E eu acredito que o nome dele também, né, e que dizem Inocêncio Girafales, que realmente ele era inocente, né, gente? Quando ele encontra lá com a dona Florinda, o romance deles é um romance bonitinho, né? Que, não quer entrar, aceita tomar uma xícara de café depois da senhora, tem toda aquela gentileza, né? E falam também, né, que a dona Florinda foi a primeira namorada dele, mas eu acho que na história original diz que ele teve uma noiva e diz que a noiva era doida, era louca. Mas, né, são historinhas que a gente ouve ali, ouve aqui, pega num lugar, pega no outro. Então eu não sei dizer, gente. Então eu acho que a dona Florinda não foi, provavelmente não foi a primeira namorada dele, não. Mas Inocêncio Girafales porque ele é inocente mesmo, né? Porque os alunos passam a perna nele e ele fica lá meio assim, depois ele vai ver que eles estão tirando onda com a cara dele. Então realmente ele é um professor inocente, né? Inocêncio Girafales, e também é muito querido, né, gente? Então, esse personagem é muito legal. E agora, então, o que ele vai fazer? Vai aqui passar pelo tapete vermelho e vai ficar aqui. Vou botar ele lá atrás, né, gente? Porque ele é alto. Vou botar ele aqui, conforme eu for botando os outros, né? Eu vou botando lá pra trás. Então, ele já tá lá, ó. Já passou pelo tapete especial do Chaves e está lá na televisão para receber o prêmio dele. Então, bora pro próximo. E aí, quer tentar a sorte de novo para adivinhar qual vai ser o próximo? Então, gente, vocês estão preparados para saber quem é o segundo a passar pelo nosso tapete? Isso! Ele, seu Barriga! Isso mesmo, gente! Olha só como é que é do seu Barriga também, tá direitinha. Olha só que legal! Ó, ele de perfil, as costas, tá muito legalzinha, né, gente? Essas esculturazinhas estão muito top. Então, ele seguiu até aqui, no tapete que não é vermelho, e parou aqui. Bom, na série ele é conhecido como Senhor Barriga. No início ele era chamado só de Senhor. O nome dele é Zenon Barriga e Pesado. Meu primeiro nome é Zenon. Meu nome é Zenon Barriga e Pesado. Zenon Barriga e Pesado! Sabe? Esse é o nome dele, né? Em espanhol. E o ator que faz esse personagem é o Edgar Viva. Zenon Barriga, na verdade não é Zenon, é Zenon Barriga e Pesado,
significa senhor barriga estampada. Gente, esses nomes assim são bem legais, porque os personagens têm os nomes que eles têm, a característica deles mesmo, né? Igual a característica do professor Girafales, né? O nome Inocêncio, né? Então o nome dele também tem a característica dele, né? E eu acho assim interessante também, né? Porque tá dizendo barriga estampada por ele ser gordinho, né? E ele também fala que desde criança ele era gordinho e ele sofria muito preconceito também. Só que ele não deixou se abater, sabe? Não levou pra cabeça, né, gente? Ele sabia que ele era gordinho mesmo. O que ele fez? Ele falou que ele ia ler livros, ele ia ver outras coisas. Ele não colocava na mente que as pessoas estavam chamando ele de gordo, disso, daquilo, outro. E é o que nós devemos fazer muitas vezes, né, gente? Às vezes as pessoas gostam de poder ficar fazendo isso com a gente, falando que a gente é assim, é assado. Se a gente levar pro coração, já era. Então, ele era chamado de gordinho, as pessoas zoavam, imagina só os apelidos que ele devia receber, e ele resolveu sair por cima. Por quê? Porque ele procurou estudar, procurou ler bastante, né? Mais uma vez a importância de ler, do conhecimento, para virar esse personagem que ele virou, né? Porque era um personagem engraçado e, né, um grande personagem e uma grande pessoa, porque na vida real também, gente, ele não era pouca coisa não. Tá? E a história dele na vida do Chaves, ele fala que já foi que ele nasceu em alguns apartamentos ali da Vila do Chaves, nasceu em um, só que o apartamento já desmoronou, que ele nasceu ali, mas depois ele ficou rico, né, e acabou comprando o complexo de apartamentos e começou a alocar esses apartamentos, né? E ele, na vida real, é ator, comediante, é dublador e é médico. Dublador, inclusive, gente, daquele Ratatouille. Não sei se vocês já viram. Eu já vi também e achei bem legal. Então, ele tem, né, gente, uma bagagem bem grande, né? Uma bagagem bem grande mesmo. E ele também já criou um circo, que assim, até recentemente ele ainda estava no circo, fazendo as atividades dele, fazendo as apresentações, os personagens lá direitinho, né? E ele na Vila do Chaves, ele era o dono da vila, né? E quando ele fala do endereço dele, gente, é muito engraçado, porque ele fala o quê? Que ele mora na rua Cachalote, esquina com a Rua Baleia, na Vila dos Elefantes. Agora, tu já viu que doideira, gente? Pois é. Mas ele também tinha um coração bom, né, gente? Ele tinha um coração bom por quê? Ele nunca despejou seu Madruga. Seu Madruga não pagava aluguel e ele nunca despejou seu Madruga. Ele levou o Chaves para Acapulco. Ele hospedou a vizinhança toda na época do Natal. Olha que chique. E vamos para os apelidos, né, gente? Quem nunca recebeu um apelido quando era criança? Pois é, eu vou contar um aqui pra vocês, gente. Que me davam quando eu estudava. Sabe qual apelido que me davam? Fantasminha Camarada, gente. Pois é, Fantasminha Camarada. E a gente tem que aceitar isso, né? Esse foi dois. Porque quando a gente tá magro demais, a gente recebe um apelido. Eu recebia porque era magra demais. Agora eu tô gordinha, as pessoas também querem apelidar porque você tá gordinha. Por isso, minha gente, não vale a pena ficar esquentando a cabeça e se estressando, não. Você melhora o que você pode melhorar. Se você é gordinho, eu sou gordinha. Se a gente tá insatisfeito, a gente tem que procurar fazer atividade e emagrecer. Se você é magro demais, vai fazer uma atividade, vai tomar um suplemento, né? O que pode mudar a gente muda, o que não pode mudar a gente tem que aceitar do jeito que a gente é, porque Deus fez a gente único, né? Deus fez a gente único, não tem ninguém igual a gente no mundo, né? E mesmo que tiver alguém parecido, não é a mesma pessoa e tem coisas diferentes, às vezes personalidade diferente, então a gente tem que aprender a se aceitar, como aqui, né, o senhor Zenon, barriga e pesado, né, como ele fez. Então a gente tem que fazer igualzinho ele, né, não ligar e correr atrás do nosso prejuízo, estudar, fazer as coisas direitinho. Mas vamos lá aos apelidos. O apelido era barril de pé, banho esparramada. Agora tu vê, né, gente? Pois é. E o bordão dele, ele fala: tinha que ser o Chaves de novo, tinha que ser o Chaves meu, ou então basta.
É melhor eu ir embora porque pode ser contagioso. Essas são umas falas assim marcantes, né? Que ele falava na série. E o mais interessante também, gente, ele foi um dos que mais veio ao Brasil. Sabe quantas vezes ele veio? 20 vezes. Pense muitas vezes, né? Pois é. Então, ele já veio 20 vezes ao Brasil. Veio bastante, né? Então, gente, esse daqui foi o Sr. Barriga ou o Sr. Zenon, né? Tô falando, Zenon, se escreve Zenon, mas eu tô falando Zenon porque eu acho que o Z em espanhol se pronuncia como C cedilha, né, gente? Então deve ser Zenon, deve ser Zenon, né? Eu acho, tá bom. Então, gente, vamos lá, depois dessa explanação toda do seu Barriga, que vocês pensaram que ele era pouca coisa, mas não, gente. O homem é rico, endinheirado, entendeu? E na vida dele também, ele é uma pessoa assim, uma pessoa também grande, né? E muitos feitos, muitas coisas. Então, a história dele também é muito legal. Então, ele vai saindo do tapete e vai ficar aqui. Deixa eu chegar aqui. O professor Girafales pra cá e ele pra cá. Pronto. Então, vamos pro próximo. Tenta aí acertar de novo, hein? Então, bora lá pro próximo. Rapidinho. Olha esse daqui. Quem acertou? Ele tava fácil, né, gente? Se eu falei pra vocês do seu Barriga ou do Zenon, eu tinha que falar do filho dele, é lógico, né? Do Nhonho, como ele é mais conhecido, né? Mas o nome dele é Febrônio Barriga Gordorrituá. Esse é o nome dele. O significado do nome dele é aquele que possui sorte. E realmente ele possui muita sorte, né, gente? Pois é, então o significado do nome dele é esse. Ele é filho único, né? E ele, na série, ele é da mesma idade do Chaves, da Chiquinha, mais ou menos assim, são uns 8 anos. E ele é o aluno mais estudioso, gente, olha só, que bonitinho. Essa jardineirinha dele, esse macacãozinho é uma graça, né? E ele é o aluno mais estudioso. E da mesma forma também, guloso, né, gente? Porque quando ele não está comendo, ele está pensando em comida, igual a mim. Sabe? Nisso aí a gente somos assim, ó, igualzinho. Como eu não estou comendo, eu estou pensando em comida, porque comer é muito bom. Olha ela, olha ela, olha ela! E vamos lá para os bordões dele. Olha ele. Tinha que ser o Chaves de novo. Você vai ver, Chaves. Eu vou contar pro meu papai. É assim, é assim, né? Esses aí, gente, são os bordões dele, né? Que são as coisas que você mais vai ver ele falar lá na série. Então, gente, com esta gracinha aqui, vamos botar lá. Olha só, gente, o pezinho dele tá muito engraçadinho, né? Muito bonitinho. Então, pode ir lá ficar do lado do seu papai. E vamos pro próximo, dá tempo, hein? Pensa aí qual vai ser o próximo. E agora quem vai aparecer é a Pops. Isso mesmo, gente. Olha só. Confesso que essa bonequinha, gente, tá com a cara muito esquisita. Não vou nem falar pra vocês com quem ela parece. Mas o que veio na minha mente agora. Mas deixa quieto, abafa o caso, gente. Mas olha só. Ela tá com um vestidinho dela. Tá bem característicazinha da série, né? Mas eu acho que o rosto dela tá meio estranhinho. Tá aqui, ó, Búzios, porque a gente comprou a maioria dessas esculturas em Búzios. Eu não falei o preço, mas foram R$8. Só tem uma que a gente adquiriu depois. Quando chegar eu vou falar direitinho. Mas a gente foi em Búzios, passar lá as férias lá, né? Ficamos uns dias lá. Quando a gente entrou, a gente viu e teve que trazer a coleção toda. Eu nem falei isso no início do vídeo. Mas essa daqui é a Pops. Não sei o porquê, gente, desse nome dela, sabe? Não sei dizer. Mas a atriz que interpreta é a mesma da Dona Florinda, né? A Florinda Mesa. E ela também, eles fizeram na série como se ela tivesse 8 anos, né? Ela é a prima do Kiko, sobrinha da Dona Florinda. E ela é tipo o Kiko mesmo. Ela é bem mimadinha, gente. Agora não manda a mãe, Diego. Ela é uma criança mimada, mas também uma criança ingênua, né? E
ela tem essa bonequinha aqui, que na série apareceu várias bonecas diferentes, mas a bonequinha que mais apareceu foi uma que tinha o cabelo ruivo. E o nome dessa bonequinha é Serafina, né? E ela fala com a boneca, ela dá bronca na boneca, ela pede conselho. É muito engraçado, né, gente? É igual eu aqui nos vídeos também, né, gente? Eu falo com as bonequinhas e a gente conversa, ela me representa, gente. Eu tô me identificando com ela, né? Porque a gente que coleciona brinquedos, que coleciona Barbie, essas coisas assim, a gente fala com os bonecos. E tá tudo bem com isso. Então eu tô me identificando com ela. Na primeira vez que ela apareceu, lá na série no México mesmo, ela tinha a voz fanhosa, né? Só que um pai escreveu, né, pro autor, que as crianças estavam caçoando do filho dele, porque o filho dele também tinha a voz fanhosa, que isso não estava gerando uma boa imagem, que se ele não mudasse isso, ia parar de assistir, né? Porque estava incentivando mais as crianças a zoarem umas às outras com essa voz fanhosa. Então, ele deixou o personagem sem aparecer mais ou menos um ano, e depois disso tudo ele retornou com o personagem, mas retornou com a voz normal, né? Isso é o que tá dizendo lá nas matérias, né, gente? Mas eu confesso que não reparei se realmente eles tiraram essa voz fanhosa, não. Mas aqui no Brasil, a gente sempre vai ter a voz fanhosa. Por quê? Porque a voz fanhosa, a atriz gostou, caiu no gosto do povo, né? Ficava mais bonitinho. E como não tinha muito essa coisa de preconceito com a voz, então aqui no Brasil a gente sempre vai ver assim, a voz dela fanhosa. Mas lá no México diz que não. Aí eu não sei, gente. Eu tenho que ver o original para dizer para vocês se realmente a voz dela mudou, né? E ela é uma personagem, né? A Pops, ela é vaidosa, ela é feminina e ela não brinca, gente, pra não se sujar, né? Então, e aí o bordão dela é: eu vou contar tudo pra minha tia, eu vou contar tudo pra minha mãe. Presente, querido professor, mas eu vou te acusar. Essas aí são os bordãozinhos, coisas que ela fala. Então, gente, ela vai seguir aqui no tapetezinho que não é vermelho e vai ficar aqui do lado do amiguinho dela de escola. Vamos pro próximo? Mais uma chance, tenta aí pra ver qual você sabe qual é o próximo. Então, gente, apresento pra vocês Dona Clotilde, vulgo Bruxa do 71. Olha só. Também não tá lá das melhores, né? Tá com um coquinho dela, a cestinha, né? Que ela adorava fazer compra. Deve ter aqui, gente, um leite, né? Um ovo, que ela adorava fazer bolo pro seu Madruga. Um frango, né? Que ela adorava encher ele de comida, né? Porque ela era apaixonada pelo seu Madruga. Por isso ela ficava lá mimando o seu Madruga, né? Não tá muito bonitinha a boneca não, mas tá interessante. E gente, essa daqui é a Bruxa de 71. O nome da atriz é Angelines Fernandes. E ela fazia uma personagem que era uma aposentada que morava na vila, né? Que era apaixonada pelo seu Madruga. Na série fala que ela tinha uma irmã e uma sobrinha que moravam em Paris. Chique, né, gente? E eu acho que inclusive falaram que teve alguma aparição dessa sobrinha, mas não sei dizer ao certo se é verídico, né? Mas fala que teve. E também diz que ela é a Bruxa de 71, né? Porque ela morava no 71. E diz que botaram 71 porque a série, né, gente, nasceu em 1971, né? E ela aparece direto, né? Ela foi a única que ficou, não sei se foi a única, mas ela ficou até o final, né? Apareceu em vários episódios. Porque assim, ela não ficou saindo e voltando, né? Igual a gente sabe da história do seu Madruga, né? A história do Kiko. Ela ficou assim na série direto, né? E ela fala, né? Diz que tem um episódio, que é o episódio do... Eu falando errado, gente. O episódio dos espíritos zombeteiros, que ela fala que ela veste 38 e tem 89 de quadril. Aqui até parece mesmo, né, gente? Que ela veste 38 e 89 de quadril. Aí eu não sei.
apresentamos a candidata seguinte, a senhorita do 71, Miss Clotilde. Sua beleza jovem destaca-se num moderno e elegante traje, um modelo que veste com garbo. Seu rosto completa-se lindamente com o penteado que ela usa, com um chapéu atrevidamente exótico. Suas medidas: 99, 52, 99. O bordão, as frases dela é: quem é a bruxa? Eu não sou nenhuma bruxa. Boneco simpático, que ela falava pro Seu Madruga, né? E a mais, né, essa daí é célebre, que ela fala: Satanás, cadê você, Satanás? Que é o nome do cachorro dela, né? E na série também tem um gato, né, gente? Que o nome do gato é Canela, né? Então ela tem um cachorro e um gato. Tem a hora que aparece o cão, né, o cachorro, que falam que o nome do cachorro é Satanás. E também tem um gato que chama Canela, mas eu não sei qual episódio que passa isso não, né? Aí ela fala assim também: ai, Seu Madruga, o senhor me encabula. E também tinha que ser o Chaves, né? Que esse aí eu acho que a maioria, vários falam isso porque o Chaves aprontava, né? Então, essa atriz, ela participou da ditadura, né? Ela teve que fugir pro México na época da ditadura, porque ela estava correndo risco de vida, porque ela era ativista, né? Nessas causas assim, porque ela não aguentava ver o povo sofrendo, então ela foi ativista, e como estava correndo risco de vida, ela teve que sair, né, para outro lugar, largar a terra natal dela e ir para outro lugar para se proteger, né? Fala que ela teve uma filha, que eu acho que chama Paloma Fernandes, e fala que ela foi, gente, a mulher mais bonita do México. Inclusive tem matéria falando que ela foi Miss Mundo, Miss Universo. E realmente as fotos dela são muito bonitas. Tem que ter cuidado porque tem muita foto que dizem que é ela e às vezes não é, né? Eu vi até uma matéria falando que tem muita gente pegando outras atrizes e falando que é ela. Mas realmente ela, originalmente, as fotos dela, ela realmente era muito bonita. Então ela foi Miss Mundo, né? E ela fez muita novela, teve muitos trabalhos. Teve bastante coisa mesmo que ela fez, mas ela foi conhecida como a Bruxa de 71. Aí a filha dela falava que andava na rua e as crianças ficavam chamando ela de bruxa. Falaram que no início ela ficava chateada e ficava brigando com as crianças igual a série mesmo, né? Ficava lá brigando com as crianças porque ela não era bruxa. Aí depois ela entendeu, né, que era por conta do personagem, começou a levar de boa, né? Porque no início ela não gostava não. Ninguém gostaria, né, gente? Você faz um personagem assim e as pessoas ficam te chamando. É você, Satanás? Mas, né, gente, são ossos do ofício. Então, se ela tava bombando, isso aí só mostra o talento dela, né? De ficar conhecida no personagem. Então, gente, essa foi a Dona Clotilde, a Bruxa do 71. E ela era apaixonada pelo Seu Madruga, e a parte dos dois também é muito legal, né? Quando mostra ela lá paparicando Seu Madruga e ele não querendo nada. Então, assim, realmente eu acho que ela é uma boa atriz. Foi uma boa atriz, arrasou mesmo. Não tô falando, gente, da morte dos personagens, mas ela morreu bem nova também, né? Ela morreu de câncer de pulmão, porque ela fumava muito, né? No seriado, vários aparecem fumando, né? Então ela morreu de câncer de pulmão com 60 e poucos anos, alguma coisa assim. E depois eu vou ver se meu editor coloca uma foto dela pra vocês verem como ela era bonita. Tipo, meu editor, coloca aí, por favor, uma fotinho pro povo ver, uma foto dela antes, pro pessoal ver como ela era bonita. Então, gente, ela vai seguir aqui, ó, e vai ficar aqui, gente. Já nem tá cabendo mais, nem está cabendo, eu fazendo um barulho danado. Vou deixar ela aqui na pontinha e bora pro próximo. Não sai daí não, gente, acompanha. Então, gente, nada mais, nada menos que Dona Florinda. Olha só,
o cabelinho rolado de bob, o avental, né? Aquela sandalinha e a típica mãozinha dela, né? Que ela sempre faz assim quando vê quem? O professor Girafales. Vamos aqui reproduzir a cena. Dona Florinda, professor Girafales, viu? Já falei um bordão da Dona Florinda. Então, gente, a Dona Florinda Corcoeira e Vilaupando, viúva de Matalascalando. Gente, é o que tá escrito, entendeu? É assim que se fala. Então, ele era o capitão da marinha, né? Que era o pai do Kiko, ela era viúva, ele morreu. E ela pertencia à alta sociedade, porque ela era casada com um marinheiro, né? E quando ela morreu, ela provavelmente ficou com muito dinheiro, mas não dá, né, gente? Só a pensão ali para sustentar o filho dela não dá. Então, o que ela teve que fazer? Ela foi obrigada a ir lá morar na vila, a diminuir o padrão de vida, né? Então, ela estava morando na vila, mas ela chamava todo mundo de gentalha porque ela estava acostumada com a alta sociedade e teve que mudar de vida, então ela se achava melhor do que todo mundo, né? Então, ela era uma viúva de marinheiro e ela era uma pessoa azeda, né, gente? Era uma pessoa azeda e ríspida, ignorante. E tudo que ela queria era o quê? Proteger o filho dela, que era o Kiko, né? Por isso que ela mimava ele. O pouco dinheiro que ela tinha, né? Porque ela tinha mais dinheiro que os outros da vila, mas ela não tinha muito dinheiro, né? Ela gastava com quem? Com o filho dela, né? Nos episódios mostra que ela tá sempre comprando alguma coisa pra ele porque ela queria agradar ele, né? Não que ela tivesse muito dinheiro, porque senão ela não estaria morando ali na vila, né, gente? E ela era mais rica do que o seu barriga, entendeu? Só que ela foi perdendo o dinheiro dela, porque ela ficou viúva, começou a receber a pensão, mas ela não conseguiu trabalhar. Aí tinha o Kiko também para sustentar, né? Então ela ficou ali morando na vila. Ela tinha um dinheirinho da pensão e era uma mulher revolucionária, né, gente? Que depois também ela comprou um botequim da esquina e fez um restaurante, né? Aí tem lá os episódios no restaurante também, né? Que tiveram a ideia do restaurante porque alguns personagens saíram, o Kiko saiu, né? Da série numa parte, então assim, a parte dela ficava sem graça, né? Porque o legal era a interação com o filho dela. Então, como ele saiu, eles tiveram que dar um novo propósito pra ela. Aí foi o restaurante, né? Pra ela poder contracenar com quem ainda tava. Então foi uma sacada boa, né? Uma sacada bem interessante. E ele se inspirou no nome da atriz mesmo, né? Porque no início ela ainda não tinha nome. Aí, o Roberto Gomes Bolanho, ele se inspirou no nome da atriz mesmo e ficou Dona Florinda. Foi bom que foi uma homenagem e tanto, né? E depois, né, gente? Vocês sabem a história dela, que ela casou com ele mesmo, né? E a história da Dona Florinda, gente, e o que faz o Chaves, né, o Roberto, é uma história assim, né, tem muita treta, muita fofoca, dava pra fazer, gente, um jornalzinho de fofoca aqui, fazer um tabloide, olha que a gente vai ficar aqui horas e horas falando, né, porque a história deles é bem complicadinha, né, porque ele era casado, aí ele separou da esposa Gabriela pra ficar com ela, Florinda Mesa, né, e tem toda uma conversa, uma fofoca, e as pessoas acharam que ela tinha... que eles já estavam juntos antes dele se separar. Isso aí foram as mais línguas que falam, né, gente? Não sei. Mas, enfim, essa é a história dela e ela conta numa parte lá que... Numa entrevista que ela foi em algum lugar, ela fala que a infância dela foi sofrida, porque ela morava com a mãe dela, acho que ela tinha mais 2 irmãos, e ela teve que cuidar dos irmãos porque a mãe dela tinha problemas neurológicos, né? A mãe dela tinha esquizofrenia. Então ela que teve que assumir, né, a criação dos irmãos e teve que morar com a avó por conta da mãe dela ter esses problemas de esquizofrenia, ter esse problema de saúde mental, né? Então ela foi morar com a avó e fala que também que ela já fez cirurgias no nariz, porque acho que uma vez a mãe dela bateu o ferro no nariz dela, alguma história assim, então ela teve que ficar fazendo várias cirurgias porque ela ficou com problemas respiratórios. Então ela tem assim, a infância dela, ela fala que não foi boa, né, porque eles não tinham condições direito, e a condição também da mãe dela, né, com problemas neurológicos, afetava a família toda, né. E depois
ela foi morar com a avó, depois a avó dela morreu e ela teve que assumir os irmãos dela para tomar conta, né? Então ela teve que trabalhar e cuidar, né, dos irmãos dela. E ela não teve filhos, né? Não teve filhos porque ela passou a vida dela cuidando dos irmãos, né? E depois que cuidou dos irmãos, ela depois foi ter a carreira dela também. E quando ela estava com o Roberto, né, Gomes Bolanho, ele já tinha 6 filhos com a outra esposa e ele tinha feito vasectomia, né? Ela até queria que ele desfizesse a cirurgia para poder eles terem filhos, mas ele falou que não queria ter mais filhos porque ia ficar parecendo que o filho que ele tivesse agora ia ser mais preferido, né, em vez dos outros. Ele falou que não ia gerar uma coisa boa entre os filhos dele, né, porque ele já falou diversas vezes que ela foi a paixão, o amor da vida dele, né. Então imagina, se tivesse um filho com ela, os outros filhos iam achar que era o filho com ela ia ser o filho preferido, né. Então, ela quis ter filhos, mas acabou que teve que acatar, né, essa decisão dele. Ele não quis desfazer a vasectomia para ter filhos com ela. E ela falou então que tudo bem, porque ela já tinha criado os irmãos dela, né? Mas aí depois que Roberto Gomes de Bolanho morreu, ela falou que se sentia muito sozinha, porque apesar dela, né, tá trabalhando e tudo, mas não tinha, né, os filhos dela. Os irmãos delas agora tinham suas famílias, né? E não tinha um filho, não tinha ninguém e ficou sozinha. E ela, gente, atriz, cantora, roteirista, diretora e produtora mexicana. Então, assim, ela tinha essas várias coisas, que é o que ela ainda continua trabalhando. Ela continua visitando vários países, né, para divulgar. Ela continua fazendo as atividades dela, mas assim, ela falou que realmente hoje ela é muito sozinha, que ela sente muita falta, né, do Chaves, né, do Roberto. Sente muita falta porque ela fica sozinha, né, ainda mais que ela não teve os próprios filhos, mas assim, ela ajudou a cuidar, né, dos filhos dele que eram mais novos. Ela até passava bastante tempo com eles, né. E ele fez, né, essa personagem, ela era meio ranzinza, né, em alguns personagens, meio ranzinza, meio azeda, né, em alguns episódios ela demonstrava empatia, né, e o que ele quis mostrar com isso, né, ele quis mostrar que mesmo a pessoa que às vezes é azeda, é assim, que as pessoas, essa mesma pessoa tem momentos bons, né, que em alguns momentos ela era mais educadinha, né, que mostra que as pessoas também têm coisas boas dentro de si, né, que na verdade ela não era uma pessoa ruim, né, na verdade ela, imagina, né, uma mãe solteira, no caso dela, né, que criava o Kiko, era uma viúva, solteira não, ela era uma viúva, né, que cuidava do filho. Imagina, tem que se dividir em um montão para poder cuidar do filho e recebia pensão, não conseguia trabalhar, então era o típico da mãe leoa de hoje em dia, né. Então por isso que ela era assim, mas ela também estava acostumada com a alta sociedade, ela era meio, né, gente, meio snobzinha, né. A crista dela era um pouquinho grande, mas depois ela teve que ir descendo, mas isso aí tá relacionado a comportamento, né, gente? Cada um é de um jeito e tal, e o personagem dela era assim meio azedo, mas era um personagem bem divertido, né? E ele quis fazer essa diferença mesmo, que ela era azeda, era ranzinza, mas que em alguns momentos ela também sabia ceder, sabia ser mais doce, ser uma pessoa melhorzinha, uma pessoa melhorada, né, gente? E eu não sei se eu já falei dos bordões dela. Vou falar agora, gente, dos bordões dela. Professor Girafales, que milagre o senhor por aqui. Oh, muito obrigada. Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Vamos, tesouro. Da próxima vez, vai fazer isso com a vovozinha. Esses aí eu acho que era que eu achava mais engraçada, gente. Eu achava bem legal. Esqueci de falar que ela viveu lá com o Roberto, mas eles não chegaram a se casar, né? Eles viviam juntos e foram oficializar, né, o relacionamento deles, a união, em 19 de novembro de 2004. Eles fizeram uma festa, gente, no restaurante. Imagina, deve ter sido uma festa bem bacana, né? Fizeram para poder estar oficializando, né,
a união dos dois. Então, gente, eu acho que isso é tudo que eu tenho para falar sobre ela. Então, ela vai seguindo assim porque ela é snob, né, gente? Ela é metida rica sem dinheiro. Então, vou deixar ela aqui pertinho do professor Girafales e vamos pro próximo. Então, gente, falamos da Dona Florinda e para o vídeo não ficar muito grande, porque tem gente que não gosta de vídeo comprido, nós vamos dividir esse vídeo em 2 partes, mas você não pode perder, porque a história de cada personagem, gente, é muito legal. E é claro, o Chaves vai ficar para o outro vídeo, e se você quiser saber sobre a família do Chaves e o que aconteceu com ele antes dele ir para a vila, você não pode perder o vídeo 2. E o vídeo 2 vai ser no domingo. Nós vamos agora fazer os vídeos aos domingos, então te espero. E não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que também é fã do Chaves. Beijo!